Em Portugal, apesar de se falar em cancro da mama, há ainda muito por dizer e por fazer. Raramente se fala das consequências na vida familiar, na vida profissional, das dificuldades ao nível do rendimento. Muito para lá das questões médicas, não sabemos que desafios concretos têm de enfrentar estas mulheres. Por isso, fomos perguntar-lhes. Não é só ela a pessoa que tem cancro, é toda a família que tem cancro. Essa ideia de sobrevivência. Estamos a fazer histórias, estamos a mudar a forma como se vai falar de cancro da mama em Portugal. É uma doença crónica, ponto. É isso mesmo. E das nossas dúvidas nasceram perguntas. Perguntas que deram origem a 5 grandes temas. Para começar, criámos um nome que é uma provocação, para meter o dedo na ferida. Ouvimos as histórias de 5 mulheres extraordinárias que partilharam connosco as dificuldades de viver com a doença. E com o apoio de 2 dos mais prestigiados meios de comunicação nacionais, convocámos a sociedade a reagir. Quantificámos estas reações num site que registra todas as interações com a iniciativa, pressionando políticos e profissionais de saúde a sentarem-se para debater e mudar políticas públicas. Para além dos números alcançados em apenas 2 semanas, vários stakeholders da esfera política e social ofereceram-se para debater estes desafios já em maio. Entre eles, o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que elogiou o projeto e reconheceu as falhas na legislação. E depois, com o apoio de todos, vamos mudar a forma como se olha para o cancro da mama em Portugal. Uma iniciativa lançada pela SIC Notícias e pelo Expresso, em parceria com a Nova Artis. O meu nome é Sara Pinto, sou jornalista da SIC Notícias. Na moderação deste debate estará também daqui a pouco comigo a Joana Mateus, jornalista do Expresso. Gostaria de cumprimentar também quem nos vê a partir do Facebook da SIC Notícias e do Expresso. Eu recordo que, à semelhança dos outros 2 debates, também este será transmitido em direto através dessa plataforma e quem nos vê pode também, na caixa de comentários, deixar algumas questões ao painel que nos vai acompanhar aqui esta tarde. Faremos uma seleção também de algumas perguntas para colocar aos nossos oradores. Depois do debate no IPO de Lisboa e no debate do IPO no Porto, hoje foi a vez de rumarmos até aqui, até Coimbra. Desde já o nosso agradecimento também à doutora Margarida Ornelas por nos receber aqui nesta casa. No primeiro debate, focamos a nossa reflexão essencialmente no rendimento dos doentes com cancro, no fundo o seu regresso à vida ativa, quer durante os tratamentos, quer depois de concluídos os tratamentos, esses desafios que são colocados por quem tem uma doença oncológica e, obviamente, tem também de continuar com a sua vida para a frente, e o trabalho é uma componente bastante importante. No segundo debate, no IPO do Porto, falamos sobre tratamentos inovadores, sobre o desafio dos ensaios clínicos, sobre a inovação e a tecnologia relacionada com a doença oncológica. Esta tarde, aqui em Coimbra, queremos fazer uma reflexão sobre os desafios familiares. Questões tão simples como é que um doente que tem cancro dá essa notícia à sua família, aos seus pais, aos seus filhos, alguns de tenra idade, menores. Como é que se explica que, de repente, a mãe, o pai, o avô, o tio têm cancro? Como é que se lida com todo o processo de tratamento no seio da família? Que apoios é que há também para os familiares que de um momento para o outro têm de deixar a sua própria vida ativa para passar a tomar conta e a ajudar e auxiliar um doente oncológico? É no essencial o debate que aqui vamos fazer esta tarde, e para isso eu chamo a Joana Mateus, do Expresso, que me vai acompanhar na moderação deste debate. Chamo também ao palco
o painel que nos acompanha esta tarde. A Cristina Nogueira, já a vimos ali no vídeo, é advogada, doente oncológica, tem participado no projeto da SIC Notícias e do Expresso. Também a Tamara Milagre, presidente da Associação Evita, a Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o cancro hereditário. A doutora Margarida Damasceno, presidente eleita da Sociedade Portuguesa de Oncologia, está também connosco aqui esta tarde. Doutora, boa tarde, bem-vinda, faça favor. A doutora Maria José Ferros Espanha, coordenadora regional da Rede de Cuidados Continuados, e a doutora Maria Margarida Torres Ornelas, presidente do IPO de Coimbra. Doutora, faça favor. Sejam muito bem-vindas. Um painel só de senhora. Acho que ainda não tinha acontecido nos outros dois debates. Doutora, queria fazer uma intervenção inicial, mas não ali, naquele lado, foi isso que entretanto me disse. Se calhar vamos começar também por aí, sim, por essa primeira intervenção inicial. A minha intervenção é muito breve, é apenas para dizer o grande privilégio e a honra que é este debate realizar-se aqui em Coimbra. E, portanto, antes de mais, dar-vos os parabéns por esta iniciativa da SIC Notícias e do Expresso, com o apoio da Novartis. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir diretamente aos outros debates, mas depois pude assistir de forma indeferida, por assim dizer. E acho que a mensagem que é passada é muito importante, não só para os sobreviventes de cancro, como para as pessoas que estão a passar pela experiência de cancro, como também para os profissionais de saúde e até para os próprios decisores. Portanto, as minhas palavras iniciais era apenas sejam bem-vindos a Coimbra e esperar que efetivamente este debate também siga ao fim com este propósito, efetivamente passar esta mensagem tão importante. Muito bem, muito obrigada. Joana, vamos arrancar com o debate. Vamos começar então. Uma das vantagens destes debates tem sido falarmos de coisas que normalmente não falamos quando falamos sobre cancro, e uma delas é a família. Eu sou jornalista do Expresso e também tive um cancro da mama em 2016 e também pus aqui o meu cunho com as minhas colegas que aparecem no vídeo sobre isto, e uma das coisas que me une a mim e à Cristina Nogueira é termos tido cancro com filhos muito pequenos. E para mim a grande pergunta, e por isso estava desejosa deste debate, apesar de termos falado já de rendimento e de emprego e de tratamentos inovadores, que isso é tudo muito importante para estarmos vivos, mas a grande pergunta sempre para mim e qualquer pessoa a quem tenha já sido diagnosticado o cancro, depois aquilo entramos ali numa penumbra e numa grande emoção, mas há umas imagens muito nítidas, mesmo depois já passado muitos anos, a gente tem, que é o momento em que eu disse à minha mãe que tinha cancro, não é? Que tinha a filha não está suposto ter cancro antes da mãe, ou estar ali numa situação e a nossa mãe olha para nós e nós queremos dizer que vai correr tudo bem. E a outra é olharmos para o nosso filho muito pequenino, sem sabermos o que é que nos vai acontecer, e dizermos, olha, filha, mãe tem cancro. E nesse momento temos que nos mostrar a maior positividade, mas ninguém nos fala sobre isto. E eu acho que é muito importante falarmos sobre isto, porque muitas mães têm filhos, muitas mães têm mães, e muitas mães têm pais e o resto da família, mas a mim pessoalmente como isto, e a Cristina também. E queria começar esta introdução também para passar aqui à Cristina e fazer a pergunta pior de todas. Que é, como é que se diz a um filho, estamos nós em estado de choque, não é, com o nosso diagnóstico, que a mãe tem cancro? Como é que foi a tua experiência? Acho que, como tu bem disseste, acho que é um dos piores momentos porque nós passamos. Temos o diagnóstico, é-nos dito tem um cancro, próxima semana, amanhã, depois, daqui a 3 dias vai começar um batalhão de exames e é o famoso clichê, não é? Ficamos sem chão, o nosso mundo acaba de ruir ali e agora? Eu soube que tinha um cancro por volta das 3 da tarde e só pensava daqui a 1h30 tenho que ir buscar o meu filho ao infantário, o que é que eu faço?
Não fiz, não fui capaz, precisei de pôr as minhas ideias em ordem e só no dia a seguir é que comuniquei à família. Disse nesse momento ao meu ex-marido e disse-lhe: preciso que fiques com o Francisco. E eu tinha perdido a minha mãe há poucos meses, também por uma doença oncológica. E, portanto, sobrava-me a minha segunda mãe. Eu não tenho irmãos. Sobrava-me a minha segunda mãe, que está aqui presente, que é a minha tia madrinha, e que, por sinal, é enfermeira também, que foi a primeira pessoa a quem eu fui dizer que tinha um cancro. E a partir daí, e da sensação de incredibilidade que é, porque as pessoas ficam a olhar para mim, mas como é que é possível? Eu tinha feito os meus exames cerca de 2 meses antes, 2 meses e meio antes, e estava tudo bem. E é como tu dizes, não é natural, não é natural sermos nós a dizermos às mães, ou neste caso à minha tia, que também é doente oncológica, que temos um cancro, e que temos um cancro muito agressivo e que temos um prognóstico reservadíssimo. Em relação à parte do meu filho, é o pesadelo total. Na altura ele tinha acabado de fazer 5 anos, há 2 ou 3 semanas. Portanto, a capacidade dele até perceber o que é uma doença oncológica é bastante limitada por natureza, por uma questão de percepção deles nessa faixa etária. Só que eu tive logo o cuidado de o poupar à palavra cancro. E porquê? Não que eu não a utilize, e passei a utilizá-la normalmente, e ele hoje fala do cancro e sabe o que é o cancro e participa em ações na escola sobre o cancro. Mas precisamente porque a minha mãe, porque a avó com quem ele tinha estado sempre tinha morrido poucos meses antes com um cancro. Uma tia minha paterna também lhe sucedeu poucos meses depois, também morta por um cancro, e estava fora de questão eu dizer-lhe que tinha um cancro, porque ele ia achar que agora morre a mãe, não é? Morreu a avó, morreu a tia, vai morrer a mãe. Portanto, fui tentando adequar o discurso, fui-lhe explicando que tinha uma doença grave, que tinha uma doença na maminha, que ia fazer um tratamento. Na altura, a Sofia Ribeiro, a atriz, ajudou-me imenso sem saber, porque tinha tido ela o diagnóstico e em todas as revistas apareciam imagens da Sofia, a Sofia quando rapou o cabelo, a Sofia a fazer os tratamentos, e eu um dia até foi a um almoço num restaurante, peguei numa revista e disse: olha, a mãe quando começar a fazer os tratamentos também vai ficar assim, como esta menina, vai-lhe cair o cabelo e vou ficar careca, faz parte dos tratamentos. E ele aí ficou assim, um bocado em choque. E as perguntas típicas de uma criança: e vais ficar careca para sempre? E vais morrer? Não, acho que não. Vou fazer tudo para não morrer, vou fazer os tratamentos horrorosos, mas é para não morrer, claro. E nessa altura, e fui discutindo ao longo do tempo o que é que iríamos fazer, se iria usar ou não a prótese capilar. Usei-a a pedido dele, porque lhe fazia muita confusão ver-me sem cabelo. E a partir daí é o choque de toda a família. Eu tenho uma família grande, sou a sobrinha mais velha de um dos lados e sou a sobrinha mais nova dos outros, portanto foi um choque generalizado. E as pessoas foram-se adaptando. Mas, desculpa, no hospital ou foste ter com algum psicólogo? Sentiste que havia algum apoio para nós transmitirmos a doença à família? Não, de todo. Tiveste que ser tu a perceber? Sim, e eu devo dizer, e honra seja feita, eu sou tratada numa casa de excelência como esta, sou seguida no IPO do Porto, que tem acompanhamento psicológico, mas que nunca me foi oferecido, no meu caso.
muito menos à família ou aos filhos. Existe, é insuficiente, é manifestamente insuficiente. E, portanto, procurei apoio no privado e procurei apoio também para o meu filho, também para ser seguido. Não que ele tivesse demonstrado na altura qualquer reação, porque eles nem percebem, nem conseguem exteriorizar, mas a posteriori, sim, comecei a notar algumas características que não eram típicas dele, alguma agressividade, sinais de nervosismo. Ele começou a roer as unhas a partir dessa altura, tornar-se muito mais rebelde em termos escolares, e tudo isso me foi explicado que são formas normais e naturais para crianças de uma idade tão precoce lidarem com o que não sabem e que não, com um stress tão grande, exatamente. Porque depois não é fácil ver a mãe que estava habituada a fazer tudo e mais alguma coisa com ele, desde andar de bicicletas, fazer passeios, todo tipo de tropelias que um rapaz, um menino de 4 a transitar para os 5 anos exige, e de repente começar com tratamentos de quimioterapia mais severos que há, em dose densa, porque eu tenho um triplo negativo e fiz quimioterapia antes da cirurgia. E, portanto, de repente também não tem força para quase nada, para pegar nele ao colo, para dar cambalhotas, para andar de bicicleta. Tudo isso passou a ser quase ficção científica para mim durante um percurso muito grande, de quase um ano. E acho que isso foi a coisa que mais o afetou, porque o facto de ele fazer uma mastectomia, isso não o afetou tanto. Eu fui-lhe explicando, a mãe vai tirar a maminha, e depois fui-lhe logo dizendo, e se calhar depois vai tirar a outra, e acabei por tirar. Isso vi que não o afetou. Afetou muito, sim, o cabelo. Ficou muito surpreendido quando eu, um dia, não ia num almoço de família, pois a minha família funciona muito assim, é uma família muito cigana no bom sentido. Juntamos-nos todos para rapar o cabelo, juntamos-nos todos para isto ou para aquilo, e ele não se apercebeu de quando fomos para a casa de banho rapar o cabelo, e quando eu lhe apareci tinha uma cabeleira exatamente igual ao meu cabelo. E só à noite é que eu lhe disse, olha, a mãe já rapou o cabelinho. E ele veio puxar, porque não acreditava. Sério? Sério? E pronto, quis ver, e depois não gostou, e eu disse, pronto, agora tu é que decides, a mãe vai andar, se não vai andar. E foi assim, fomos gerindo. Cristina, nós já poderemos abordar depois também uma outra questão que será importante falarmos aqui esta tarde, que é o próprio apoio que existe para a família nos momentos mais complicados do tratamento. Vamos deixar também essa parte para daqui a pouco. Antes, e pegando até no exemplo da Cristina, eu passava a palavra à Tamara, porque a Tamara se calhar vivenciou aqui um pouco a experiência ao contrário, que é, não teve, felizmente, de contar a um filho que tinha um cancro, porque felizmente não teve nem tem, mas teve pais com cancro e certamente também se recorda o momento em que isso me foi transmitida, essa notícia. Perfeitamente. Quando a minha mãe teve o primeiro cancro da mama, aos 44 anos, eu tinha 14, estava a entrar na adolescência, e é uma fase muito complicada na vida de uma pessoa. Entrar na adolescência é basicamente tudo a rondar ao contrário, e precisamos de orientações e apoios e emocionais e tudo e mais alguma coisa. O que aconteceu foi que a minha mãe comunicou-nos que tinha um cancro da mama, não tinha bem a noção o que isso agora significa, mas quando ela depois começou a fazer os tratamentos e seguia a quimioterapia, não se conseguia levantar durante 3 dias e passava o dia todo a vomitar brutalmente, fez inclusivamente uma hepatite tóxica. Tão forte era a quimioterapia, que o tumor dela era relativamente grande. Ela, de facto, primeiro fez uma cirurgia em que só tiraram o tumor, mas depois tiveram que
operar novamente porque não conseguiam apanhar as margens, tiveram que tirar a mama. Isso foi para a psicologia da minha mãe, foi muito grave para ela. Ela era uma mulher muito bonita e a autoimagem dela caiu completamente ao chão. Ficou careca, inchada, tudo dos tratamentos, ficou sem mama e, portanto, para ela a vida tornou-se dramaticamente diferente. Uma reação que eu tive como filha de doente oncológica foi uma reação completamente oposta ao lógico. Eu fiquei revoltada com a minha mãe. Fiquei revoltada porque ela não estava a funcionar precisamente e eu estava a precisar dela. E a casa não estava tão limpa como costumava ser e eu de repente tinha que fazer muito mais coisas e eu queria agora atenção para mim e para os meus problemas e a minha mãe não estava cá para me dar esse Sobretudo apoio. na fase da adolescência, que muitas interrogações, muitas dúvidas, não é, nessa fase? De facto, lembro-me que eu, anos mais tarde, pedi às lágrimas, lavada em lágrimas, muita desculpa à minha mãe por ter sido tão parva com ela. Porque eu não estava em mim, pronto, eu estava numa situação hormonal diferente. Os hormonas mandam em nós, as mulheres sabem isso muito bem, os homens nem tanto, mas têm que conviver com isso também. No entanto, portanto, a minha fase não era uma criancinha pequenina, mas misturou-se comigo a revolta, que a minha mãe não estava a funcionar, mas, no entanto, eu depois percebi melhor. Era o medo enorme dela morrer. Essa é que me estava a revoltar, na realidade. E eu vivi isso com muita ansiedade e sofri imenso com isso e fiquei assim um bocado traumatizada por isso também. E deu-lhe o tal impulso também para ter o cargo que agora tem na Evita? O cargo na Evita é assim, quem não conhece a Evita é uma associação que acompanha famílias afetadas por cancro hereditário. Aí, então, o contexto familiar é muito mais complexo ainda, porque não é só temos muitos casos de cancro na família, como também o cancro acontece em idade precoce, muitas vezes envolve crianças pequenas, outros nem chegam a ter filhos porque ficam estéreis por causa da quimioterapia. A comunicação com a família a dizer nós temos uma mutação na família que nos dá um altíssimo risco para ter um certo tipo de cancro. Essa comunicação, além da comunicação já complicada à volta da doença oncológica, nós dissemos aos familiares temos aqui uma mutação que dá um altíssimo risco para ter um certo tipo de cancro, é muito complicado, porque nem todos querem saber. Só para as pessoas manifestarem a sua vontade de querer ou não querer saber, têm que perceber primeiro de que estamos a falar. Ou seja, a conversa é, basicamente, temos aqui uma espada de Damocles por cima da cabeça, agora eu posso vos explicar melhor se quiserem ou então não. Aconteceu na minha família precisamente que a minha tia paterna, sobrevivente ao cancro do ovário na altura, eu só depois percebi a minha história familiar, porque lá está, eu era muito pequenina quando isto tudo aconteceu, tias e a avó paterna tinham morrido com cancro do ovário. E a minha tia sobrevivente ao cancro do ovário começou a comunicar aos irmãos que há uma mutação na família, entretanto confirmada com ela, e os tios disseram, tu e sempre a tua conversa do cancro, já não podemos ouvir falar nisso. E desistiram de comunicar para os restantes familiares. Aí então, eu entretanto em Portugal, feliz e contente da vida, não fazia ideia que tínhamos esta mutação na família. Acontece que, entretanto, enquanto enfermeira, uma jovem grávida de 27 anos entra no meu hospital, é mastectomizada, ainda grávida, tomo conta dela no recobro e percebo pela história familiar que há aqui uma situação de predisposição genética. Aí eu também fui fazer o teste. Depois voltei a contactar com a tia e disse,
vocês sabiam que nós temos uma mutação na família? E ela disse, sim, nós sabíamos, só que os teus tios não permitiam essa conversa. Portanto, a comunicação com a família é muito complicada. E isso leva-nos aqui também a outra questão, que é o tabu que ainda há em falar abertamente sobre esta doença, sobretudo no seio da família. Aquela expressão que a Tamara utilizou há bocado, lá vens tu com as tuas histórias de cancro. Exatamente, é isso mesmo, é muito complicado. A doutora Margarida Ornelas, aqui como presidente do IPO Coimbra, está num posto de observação muito privilegiado para ver a importância da família e dos dramas familiares e também as famílias que querem procurar apoio, não é? Estamos aqui a falar muito sobre os filhos e sobre, por exemplo, estamos aqui sobre o cancro. Como é que é os maridos? Ficam um pouco perdidos ou não? Eu acho que, antes de mais, aquilo que eu acho importante realçar aqui relativamente a esta perspectiva, esta problemática da doença oncológica, é que ela de facto não se circunscreve ao doente e, portanto, circunscreve-se à família e a todos aqueles que estejam empenhados no processo de tratamento, por assim dizer. E aí vai muito também para além das questões clínicas, porque há aqui desafios emocionais importantes, para além da questão física, que são importantes de acautelar, porque no fundo a doença oncológica acaba por afetar a forma como o próprio doente se percepciona e a forma como percepciona o próprio ambiente social que o rodeia. E a família, sem dúvida, os maridos, os companheiros, os filhos, todos aqueles que estejam empenhados nesse processo, acabam por ficar aqui muito visados e o problema são agentes no processo da própria doença e acabam por ficar muitas das vezes sem saber como ajudar. E, portanto, sem apoio, não só do ponto de vista psicológico, mas também muitas das vezes sem apoio mesmo estrutural em termos dos cuidados. Porque a experiência do cancro efetivamente requer uma adaptação, não só do doente, que tem que se adaptar a sintomas, a alteração do aspecto físico, a medos, a um conjunto de novos obstáculos que se lhes deparam, como também para a família que vivencia uma situação de crise, porque está a alterar as suas rotinas, a alterar as suas dinâmicas em famílias, muitas das vezes já de per si muito ocupadas. Eu, a este título, digamos, e a título de exemplo, eu gostava, por exemplo, de fazer aqui uma menção a um inquérito que o ano passado foi publicado pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, que teve como perspectiva ver qual era a visão dos doentes e sobreviventes de cancro que passaram por esta experiência, qual era a visão que os doentes tinham relativamente a um conjunto de parâmetros. E um dos parâmetros foi de que é que os doentes mais tinham medo. E no primeiro nível estava a morte, no segundo o impacto físico que a doença tem e logo em terceiro lugar a questão da família e, portanto, o impacto que a doença tem para a família e para os amigos mais próximos. Portanto, o que eu diria aqui é que, no fundo, apesar de a incidência de cancro ter vindo a subir, também há motivo para termos esperança, porque, efetivamente, a sobrevivência no cancro tem vindo a ser em crescendo. Diria também que, relativamente à questão do suporte social, que é alguma coisa muito importante e que tem que ser multidimensional e interativo, também cada vez se fala mais disso. E pegando um bocadinho também nos testemunhos anteriores, eu diria que é muito importante a parte de suporte informacional, a questão da comunicação é de facto fundamental, porque ainda há muito esta representação social e este estigma do cancro e, portanto, é frequente os indivíduos afastarem-se de alguém ou da família de alguém que tem cancro. E, portanto, acho que esse é um papel, e colocando-me agora um bocadinho como profissional que trabalho no IPO. Aqui no IPO, o que é que faz, que medidas é que há neste sentido de apoiar a família? Pronto, em termos aqui do IPO, o que eu lhe poderia dizer é que, por exemplo, do ponto de vista comunicacional, há muito essa perspectiva de estabelecer laços com os nossos familiares e com os nossos doentes. Os familiares são convidados a participar em todo o processo. Desde o acolhimento, portanto, no acolhimento o Serviço Social faz o acolhimento de todos os nossos doentes que venham a uma consulta, mesmo não tendo necessidade dessa mesma intervenção do ponto de vista social. Mas, portanto, é logo um estabelecimento de laços que
que se potencia aos doentes, no fundo, para permitir que, se houver alguma necessidade desse apoio, o Serviço Social está lá. Por exemplo, em relação ao caso que falou das crianças, a nossa consulta de psicologia, nós dispomos ainda de apenas um psicólogo, uma psicóloga neste caso, e faz esse apoio da psicologia, nomeadamente aos filhos, que, se houver necessidade de um filho, de um familiar... Mas terá sempre que ser o doente a fazer esse pedido? Por exemplo, a Cristina dava o seu exemplo sempre. Que não lhe foi posta à disposição essa opção. Nem sempre, porque daquilo que eu estou aqui há poucos meses, há cerca de 4 meses no hospital, mas aquilo que pude auscultar é que muitas vezes os próprios profissionais de saúde, quando percepcionam que o cuidador ou que o filho precisa de cuidados, nomeadamente da psicologia, convidam, mesmo que de uma forma mais indireta e sem que o próprio doente se aperceba, convidam-no a essa mesma abordagem. E, portanto, voltando um bocadinho atrás, a questão do suporte informacional, que eu acho extremamente importante, portanto, a possibilidade dos profissionais de saúde passarem a mensagem para o doente e para o familiar, porque isso permite reduzir a ansiedade e o stress e também melhorar a própria adesão terapêutica. A questão do suporte instrumental, porque efetivamente as famílias, hoje em dia nós sabemos, não têm condições muitas das vezes para acolher estes doentes com qualidade de vida, que é aquilo que se pretende. E um aspecto também muito importante, o suporte emocional, porque efetivamente nós estamos a falar de muitas morbilidades psicológicas. Há famílias, nós sabemos, que se aproximam mais, outras que se distanciam, mas ninguém fica indiferente, de facto, à experiência do cancro. E, portanto, é muito importante este apoio psicossocial que tem que ser dado. Nessa medida, o IPO, já agora falando um bocadinho da experiência do IPO, tem um projeto financiado pela Fundação La Caixa, que nos vai permitir este mês de novembro ter mais 2 psicólogas e 2 assistentes sociais que vão fazer essa amplitude do apoio psicossocial. Nós já dávamos com a nossa psicóloga apoio, tanto em termos de consultas de psicologia, em termos de formação e investigação. Com este projeto vai-nos permitir também, nomeadamente o suporte aos profissionais, que também é um aspecto importante, porque embora se diga que os profissionais que trabalham em hospital oncológico e que trabalham nesta proximidade com os doentes acabam por ter um retorno muito efetivo e um grande grau de satisfação pelos laços de intimidade que se geram no tratar deste doente. Já agora deixe-me perguntar-lhe um bocadinho sobre isso, porque ouvimos tantas vezes nas notícias a falta de tempo que os médicos têm nas consultas para falar com os doentes. Isso pode ser aqui um aspecto menos negativo na atenção que muitas vezes é preciso dar a este contexto mais familiar? Eu julgo que num hospital oncológico não diria que esse problema existe da falta de tempo. Há uma grande preocupação pelo doente e pela família do doente. Apesar do meu curto espaço de tempo na casa, aquilo que me apraz dizer é que há um convite sempre a que o familiar e o doente sejam integrados como parte do processo. Portanto, nas reuniões de decisão terapêutica, o familiar e o doente estão presentes, nas consultas, nesse acolhimento, como falei, do Serviço Social. Temos também aqui uma perspectiva muito interessante, que é, por exemplo, uma unidade de cuidados paliativos, em que é possível que o doente que esteja cá internado tenha a possibilidade de receber o seu familiar ou o seu amigo e que passe aqui 24 horas de tempo com essa pessoa. E, portanto, há uma disponibilidade muito grande dos profissionais, nomeadamente aqui nos cuidados paliativos. E dou-lhe um exemplo. Se o doente estiver a fazer o apoio ao domicílio, portanto, estiver em casa, a ser cuidado em casa, há uma linha 24 horas em que o familiar pode ligar através dessa linha para pedir ajuda no seu Tirar doente. Dúvidas, por exemplo, de sintomas que o doente tem. E, portanto, a realidade de um hospital oncológico, em concreto, aquilo que se sente a parte dos profissionais que lidam com este tipo de doença e desta fragilidade, no fundo, é que se criam laços muito efetivos com os doentes, um retorno e uma intimidade que efetivamente é de valorizar. Só que estes profissionais também têm, obviamente, a ansiedade e o stress próprio de lidar com essa doença e, portanto, eu estava a dizer, este projeto Humaniza também vai permitir responder a esse suporte
que os próprios profissionais precisam. Sim, Cristina. Em complemento, e não obstante o apoio e o suporte que possam existir nos diversos hospitais, e pese embora as assimetrias que há entre os grandes hospitais e os hospitais mais pequenos no interior, Portugal tem uma triste estatística relativamente à taxa de divórcio pós-diagnóstico, que lideramos destacados na Europa, com cerca de 70% de divórcios pós-diagnóstico. E estamos a falar de pessoas casadas, não estão aqui contabilizados as uniões de facto, que não entram, obviamente, nestas estatísticas. Isto são dados de 2016. 70% de divórcios é um peso muito grande, digo eu. Eu gostava só também, já agora, a propósito, digamos, desta perspectiva importante da preservação da vida familiar e até conjugal, um exemplo também que me lembrei agora e que acho que é importante partilhar. Há muito pouco tempo criamos uma consulta de oncossexologia, tendo esta perspectiva da necessidade da preservação da sexualidade e da importância da qualidade de vida familiar e conjugal. Portanto, é um espaço que é multidisciplinar, portanto, tem o apoio da urologia, da ginecologia, um apoio muito importante também da parte de enfermagem, psiquiatria e psicologia. E é também, lá está, um bom exemplo de como efetivamente se pode ter um espaço para que os doentes possam retirar dúvidas e desmistificar um pouco os receios que tenham. E também é um espaço também importante para os próprios profissionais, para os próprios clínicos que possam trocar impressões sobre a doença. Doutora Maria José Ferros Espanha, vamos falar aqui também um bocadinho do papel do Estado no apoio à superação destes desafios, em concreto estes desafios no seio familiar. Que apoios em concreto é que podemos aqui destacar por parte do Estado? Ok, boa tarde. Eu estou a substituir a doutora Rosa Reis Marques, que sobre essa área sabe bastante mais que eu. Eu sou médica de família, e estou a coordenar a rede de cuidados continuados, onde tivemos várias unidades de cuidados paliativos e aí foi o nosso contacto maior com esta área da doença neoplásica, de doentes oncológicos. Nós temos, eu acho que para falarmos sobre isso temos que ir um bocadinho atrás, porque a realidade e as alterações demográficas que se têm verificado têm criado muita necessidade de cuidados paliativos. E porquê? Porque o aumento da longevidade traz-nos doentes com multipatologias, com patologias muito complexas, com doenças incuráveis, com doenças já muitas vezes têm fase avançada, com o qual a medicina se está a debater e não está preparada ainda para isso. Porque o apoio das famílias, e falamos muito da família, nós temos que pensar de que família estamos a falar. A família de hoje não é a família de há 20 ou 30 anos atrás. Hoje as famílias que eram largas nas bases e se estreitavam, hoje em dia o perfil da família é uma coluna estreita. Isto significa o quê? Que tem mais gerações presentes. Nós encontramos famílias em que estão os filhos, os pais, os avós, os bisavós e agora até os trisavós, mas com muito poucos elementos por geração. Quem é que cuida? Quem cuida é a população em idade ativa. Não podem ser nem os mais idosos, porque já não têm força anímica nem física para o fazer, nem os mais jovens, porque estão ocupados com os estudos e não tinham essa capacidade. Portanto, temos que pensar que atirar tudo para cima das famílias é muito difícil. A família não tem essa plasticidade. E nós também não temos em Portugal, e há pouco falou no cuidador informal, nós não temos o estatuto do cuidador informal. Ele tem sido prometido por vários governos e este governo que já está há um tempo, também o prometeu, mas até agora ainda nada foi sobre isso, publicado. Curiosamente, hoje, Dia Nacional Exato. do Cuidador Informal, e é importante estarmos o próprio aqui a Presidente falar da República nisto. pressionou para que Exato. esse estatuto avançasse. Porque o cuidador informal
tem que se despedir do seu trabalho, tem que, para poder cuidar. Portanto, tem que haver há uma contrapartida para estas pessoas, que eles trabalham porque precisam. E ir para casa tomar conta de um doente oncológico ou de um doente dependente, porque são pessoas que se tornam dependentes e que precisam de apoio, é muito difícil. Desde o alívio da carga fiscal à diminuição do horário de trabalho. Houve já várias hipóteses de se dizer é isto que vai cativar as pessoas. Mas o que é certo é que isso passado ao papel nunca foi. E as pessoas continuam a ter que pagar os mesmos impostos, a ter os mesmos descontos e a não poder largar o trabalho e a prestar um apoio que as próprias famílias que vêm a falar connosco. E eu, como imaginam que estou a coordenar a região centro, recebo muitas, que precisam de apoio e não o têm. E não sabem o que hão de fazer. E se são crianças, é fácil arranjar até famílias de acolhimento ou levar ao colo para qualquer sítio. Com os idosos não é assim. Com os idosos, eles... E isso, acho que a nível do Estado... Eu disse à doutora Rosa que ia falar isto. A nível, tenho a permissão, da ARS. Porque a nível do Estado é necessário criar, primeiro, alterar o sistema de saúde. Preparar o sistema de saúde para receber estes doentes crónicos. E estes doentes muito complexos, com multipatologias, que não estão preparados. O deslumbramento tecnológico ainda é muito. E depois o alívio do sintoma, a paliação. O que é paliar? O que são os cuidados paliativos? É aliviar a dor e o sofrimento. Nós, nos cuidados paliativos, não podemos ter intuitos terapêuticos, porque eles, quer dizer, terapêuticos temos, mas não vamos curativos. Não, são doentes que se tornam crónicos, que são os resistentes e que são crónicos e que podem estar muito tempo, mas têm que ter muito tempo, com muita qualidade de vida. E isso é a grande preocupação, que é o que muitas vezes nós entramos em unidades e dizemos. É dramático ver os doentes que temos acamados e a forma como eles estão e não termos saída para isto. Diariamente, à rede de cuidados continuados, chegam doentes de uma complexidade enorme, com multipatologias, com doenças neoplásicas, mas também têm, e nós estamos todos sujeitos a passar por tudo isto, outro tipo de falências orgânicas, de outras doenças degenerativas. Eu acho que nas nossas unidades, cada vez mais há doentes com esclerose lateral amiotrófica, com coreia, com uma série de problemas que antigamente não existiam, ou se existiam, não nos chegavam. Ultimamente isso tem sido com grande afluência. E depois deparamos com uma situação que é, há um tempo atrás, e as nossas unidades de cuidados paliativos da rede saíram no dia 1 de abril de 2017. Não foi por engano, foi pela legislação, mas calhou começar no dia 1 de abril. E foram integradas aonde? Eu acho que e aí eu ter dito que ia ser polémica, eu não posso concordar que os cuidados paliativos, que precisam de continuidade e de um contínuo de cuidados, passem para a rede hospitalar. Estão nos hospitais, aliás, só podiam ir para hospitais com mais de 200 camas e são considerados um serviço hospitalar igual a qualquer outro. As famílias nem sabem que têm acesso a esses cuidados. Se quiserem levar um doente ao hospital, como é que fazem? Vão pela urgência, têm que chamar a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, que já é difícil dizer isto, mas isto já vem de trás, já era também da nossa rede, da rede de cuidados continuados. E o que é que vai acontecer com estes doentes? Isso é aquilo que mais nos preocupa. E por estranho que pareça, enquanto as unidades tinham taxas de ocupação muito superiores a 85%, neste momento têm 35%, 65%. Parece que os doentes não... Então, o que é que está a dizer? Que há uma série de camas que estão vazias, que podiam estar ocupadas, ajudando mais as famílias. Sim. E que o Governo fez isto porquê? Então, não, o Governo não fez. A questão é que a rede transformou-se, deixou de ser uma rede de cuidados continuados e passou a ser uma rede nacional de cuidados paliativos. Mas qual foi a origem da decisão? Porque é que isso a origem da decisão
não, isso não lhe sei dizer. Sei que isto aconteceu. As unidades passaram todas para os hospitais. As que estavam cá fora, segundo a Coordenadora Nacional da Rede de Cuidados Paliativos, nos dizia que devem passar para unidades de longa duração. Ora bem, as unidades, a rede, porque a ideia é, o doente vai para o hospital, está naquela unidade de cuidados paliativos, 15, 30 dias, porque depois o hospital tem contratualização. Isso os administradores sabem muito mais que eu. Mas como são sujeitos a contratualização, têm que ter preocupação das demoras médias dos doentes. E então, quando já estão estabilizados, isto teoricamente está correto, estão estabilizados, vão para a rede de cuidados continuados. Só que esse tipo de cuidados aos doentes oncológicos têm que ser feitos em tempo certo, no lugar certo e por pessoas capacitadas para o fazerem. A formação das pessoas é fundamental. E o treino, e com treino já a fazerem-nos. Ora, eles vão para unidades de cuidados paliativos que tenham de longa duração, que tenham um financiamento de 60 euros por dia, não dá. Porque a doença oncológica necessita... Nós, quando pensamos no doente oncológico, temos que pensar no desequilíbrio que vai a nível físico, psicológico e existencial. E isto é muito complexo e é necessário equipas multidisciplinares, é necessário psicólogos. Há bocado dizia, no IPO há uma psicóloga. Pois, se calhar devia haver muitos mais, não sei. Vamos ter em novembro mais 2 e mais 2 assistentes. A mim parece muito pouco. Pois, nós nas nossas unidades, um psicólogo vamos exigindo ter. Mas são 6 horas de psicólogo, não é um psicólogo o tempo inteiro. E o partilhar de serviços é difícil, muitas vezes. E a abordagem do doente tem que ter essas vertentes todas. Nós não podemos olhar para o doente como olhamos para um doente que tem uma doença aguda, que fazemos o diagnóstico e uma terapêutica, tratamos e vai embora. Aquele não, aquele é um doente que vai ser nosso doente até ao fim. Já vamos falar mais sobre o cuidador informal na segunda ronda, mas já agora estava a dizer que as famílias não sabem como usar essas camas que estão disponíveis. Como é que as famílias podem usar essas camas que estão disponíveis? Olha, agora a pessoa tem que ir ao hospital e é acionada a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos que decidirá sobre o internamento ou não daquele doente. Mas quando vai ao hospital, há pouco dizia precisamente que as pessoas não sabem se hão de dirigir a uma urgência ou uma consulta. Isso não está especificado? Inicialmente não está, nunca nos foi dito se era a urgência, se era a consulta. Penso que será através da urgência. Não sei se nos centros de estudo podem pedir, isso não lhe sei dizer. Portanto, nem os próprios profissionais que estão envolvidos no assunto têm a informação completa sobre o sistema. A legislação está-se a fazer, isto é tudo novo. Tal como os cuidados continuados, quando começaram com muita perturbação, as pessoas também não sabiam como é que acediam a eles. Com os cuidados paliativos é normal isto acontecer. Mas não, eu acho é que se havia coisas que funcionavam bem, deviam... Esta rede, tenho dúvidas da razão de existir. Uma rede nacional só para os cuidados paliativos. Muito bem, doutor. Eu tenho dúvidas sobre isso. Vamos agora regressar à importância da família e guardar as opiniões sobre o cuidador informal agora para uma segunda ronda para toda a gente. E a doutora Margarida Damasceno, que é diretora do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar São João e agora também presidente eleita da Sociedade Portuguesa de Oncologia, sabe o papel que a família tem também no sucesso das histórias. O papel da família é fundamental. E quando estamos aqui a falar de cuidadores, se nós pensarmos no que era a família há 20 anos atrás, ou 30, nós tínhamos sempre uma avó, uma mãe que estava em casa e que tratava da família que estivesse doente. Era raro haver uma casa que durante a manhã não tivesse ninguém, seriam 20%. Agora 80% das casas não têm ninguém durante o dia porque estão todos a trabalhar. É muito complicado para a família. Quando nós estamos a falar também de cuidados paliativos, devemos lembrar-nos que só cerca de 30% a 40% destes doentes é que são doentes oncológicos. Há muitos cuidados paliativos que não são de doentes oncológicos.
Eu não sei como é que se faz para os outros. Normalmente, os doentes oncológicos, como têm um hospital por detrás, onde eles estão tratados, é o próprio centro hospitalar ou hospital que trata o doente oncológico, que pede os cuidados paliativos para o seu hospital e depois estes serão ou não reencaminhados para a rede geral. Mas, de facto, isso é feito através do próprio hospital. Nem sempre é fácil, porque para a família, cuidados paliativos é muito associado a tratamento em fases terminais. E a família diz, e não vou fazer mais nada, nós não queremos deixar de lutar pelo nosso familiar. A família depois, e como disseram, em relação, por exemplo, aos filhos, entre os mais grandes, os maiores e os mais pequenos, os pais têm sempre muita dúvida, nomeadamente o que dizer aos mais novos, o que dizer a uma criança. Eu digo-lhes muitas vezes uma coisa, as crianças não gostam de mentiras. Portanto, nós temos que dizer a verdade. Agora, uma verdade com fim feliz, abrindo sendo uma luz ao fundo do túnel. Porque se eles começam a apanhar-nos numa mentira aqui, numa mentira ali, nunca mais vão acreditar em nós. Como o próprio doente. Já lá vai o tempo, eu sou oncologista há mais de 30 anos, e já lá vai o tempo que nós estávamos a falar com o doente e o familiar atrás dizia, ele não pode saber, ele não pode saber. O doente tem que saber, agora tem que ter uma maneira, não é dizer, olha, o senhor está com este problema assim, não há nada a fazer, não é assim que se fala. Há muitas maneiras de falar com as pessoas e temos que abrir sempre uma luz ao fundo do túnel. Isso às vezes é o mais complicado. A família tem que entender. E eu acho que, curiosamente, muitas vezes falou-se aqui numa percentagem muito elevada de divórcios, e eu penso que a maioria dos divórcios corresponde aos maridos que abandonam. E porquê? Porque a mãe, a mulher tem aquele seu lado maternal e vai deixar de ser a mulher do doente para ser a mãe do doente. E vai aceitá-lo como um filho e vai-lhe fazer tudo. Nem sempre isto acontece. O pai não, o pai muitas vezes não tem aquele sentido de cuidador como uma mulher tem do filho, e por isso é que ele não sabe lidar com a situação e desaparece, ou então fica de tal maneira alheio à situação que a própria mulher não consegue lidar com o marido que não a compreende. Em relação aos pais, é curioso que muitas vezes também tem dificuldade de dizer aos pais, e porquê? Porque quando os pais são confrontados com, que é o caso que a Tamara falou, quando são confrontados com a filha doente, eles dizem, mas o meu pai é que é mais velho, portanto, porque é que sou eu que devia ser cuidada e não a minha mãe que devia ser a cuidadora, a minha cuidadora. E isso inverte-se ali uma posição, é contra a natura. Como a morte de um filho deve ser sempre do pior que pode acontecer a uma pessoa, não é? E há ali uns efeitos controversos, diferentes, que as pessoas têm que saber lidar. E que eles nos pedem muitas vezes. Nós no São João temos apoio de psicólogo, temos inclusivamente psicólogos a apoiar os doentes, os familiares dos doentes, nomeadamente os filhos, após o falecimento dos próprios doentes. Porque depois, quando ficam, é preciso que sejam apoiados. Numa fase inicial nem todos querem, porque eu aguento-me bem. Numa segunda fase realmente é muito importante. E é muito importante ter um cuidador, ter quem se dirigir a pessoa, saber com quem tem que falar. Como é muito importante, uma coisa que nós nos nossos hospitais nem sempre temos, que é o gestor hospitalar do doente. É muito importante que o doente oncológico, quando tem qualquer problema, saiba dentro do hospital a quem se vai dirigir. Um ponto focal. Exatamente. E saber com quem entrar em contato. Para tudo. Para tudo. E isso é muito, muito importante. Mas não existe ainda essa figura. Essa figura existe em alguns hospitais e talvez, infelizmente, mais nos privados que nos públicos. Mas nós estamos, por exemplo, a tentar que isso exista no São João. Nós tivemos há uns anos, e penso que não fomos, não fomos só nós, uma intervenção também apoiada por um determinado laboratório, em que nós telefonávamos ao doente e perguntávamos como é que se sentiu, passaram 3 dias de tratamento, como é que está. Quando tiverem algum problema, liguem para este número de atendimento. Isso era muito importante para os doentes.
Doutora, desculpe, mas disse no São João, tem esse número? Tivemos já esse e estamos a tentar ter outra vez. Porque é muito importante... A Liga Portuguesa contra o Cancro, por exemplo, também tem uma espécie de número de apoio, quase como de ajuda para troca de informações entre familiares. Isso não poderia ser também uma iniciativa generalizada, alargada a nível nacional? Eu acho que sim, mas era importante que fosse no centro onde os doentes estão a ser tratados, porque eu sei que têm acesso àquilo que se passa com eles. Senão vão dar Não, ser aqui generalizada no sentido de o procedimento ser este. Sim, eu acho que é fundamental. Aliás, foi apresentado o ano passado, na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia, um trabalho em que eles diziam, e chegaram a essa conclusão, aliás, que quando os doentes sabiam a quem se dirigir e quando eram acompanhados, isso tinha importância na sobrevivência global dos doentes. E isso é muito importante. Se o doente souber... Uma espécie de um padrinho? É um gestor do doente. Um gestor de caso. E temos o número dessa pessoa e essa pessoa que nós telefonamos sempre que temos um problema. Exatamente. Isso era uma proposta que fazia para todos os hospitais. Para todos os hospitais. É importante que a pessoa saiba a quem se deve dirigir ou aonde, aquele serviço. Inclusive aos familiares para tirarem dúvidas. Exatamente. Sim, porque muitas vezes são mesmo os familiares que ligam. E nós doentes olhamos para os nossos familiares às vezes como se fossem os grandes especialistas, não é? Para tentar perceber se vamos cá ficar mais tempo ou não. Eu gostava de dizer em abono da instituição onde sou seguida que em quase todos os médicos por onde eu passei, já foram alguns, porque eu também sou portadora de uma mutação da BRCA2, também fiz cirurgia profilática, não temos o gestor do doente, mas temos, e isto é quase generalizado, temos os nossos médicos oncologistas ou os cirurgiões que nos facultam quase de forma generalizada os telemóveis, os seus telefones pessoais. Naturalmente que não lhes ligo todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, mas é bom, pelo menos para mim, é uma segurança muito grande saber que se me acontece alguma coisa posso mandar uma mensagem ou posso telefonar e sei que tenho um médico que do outro lado, se não me responde na hora, responde-me dali a 1 ou 2 horas. Isso para mim é muito importante, para mim e para todos os doentes que eu conheço. Cristina, vamos agora falar do cuidador informal, já que hoje é o dia do cuidador. O Presidente da República já falou sobre o assunto. Há um estatuto que está a ser discutido. Está a ser trabalhado. No teu caso, quem foi essa pessoa, não é? Cuidador, que cuidou de ti, informal porque não te foi atribuído, é uma pessoa que pode estar na tua família, um amigo teu, que não recebe por isso, não é? Em que é que essa pessoa te ajudou? Como é que isso ajudou o teu... Joana, eu antes disso eu gostava de, se me permitem, fazer uma pequena homenagem à Cátia Delgado, que faz parte deste projeto, que apareceu aqui nas imagens, e que infelizmente está agora com uma recidiva da doença, não está a passar por momentos fáceis, mas que tem dedicado muito do tempo dela precisamente a esta luta pela constituição de um estatuto do cuidador. Já agora, falando do caso dela, a Cátia é uma miúda muito nova, que teve um cancro, e a sua mãe, ela dizia, já foi memória, mas foi uma entrevista que marcou muito, ela disse, a minha mãe apareceu aqui de paraquedas no hospital, eu tive cancro, nem sabia o que era metástases na altura. Exatamente. A minha mãe apareceu aqui de paraquedas no hospital, sem saber... o que é que eu tinha, o que é que como ela todas tinha que nós, fazer, aliás, dizem o cancro da mama. E teve que se reformar para tomar conta para dela. ajudar a Cátia. Sim. Eu não tive isso, aliás, como disse, eu não tinha, a minha mãe tinha falecido há pouco tempo, eu não tenho irmãos e tinha-me divorciado também há poucos meses antes do meu diagnóstico. Portanto, estava sozinha, com um filho e com um diagnóstico. Felizmente, e eu sei que não sou um caso típico,
tive e tenho uma família absolutamente excepcional. E quando eu digo uma família, digo quer a minha família de sangue, os meus tios, quer a família do meu ex-marido e do meu ex-marido, que também sempre... Tiveste uma rede de cuidadores. Tive uma rede de cuidadores e amigos meus. Amigos meus, como tu sabes, não é? Pegavam em mim e eu terminei a quimio no início do verão, de rastos, como qualquer pessoa quando termina a quimioterapia, e fui operada numa fase posterior. Pegaram literalmente em mim e levaram-me de férias para o sítio habitual, para o meu filho não sentir um impacto tão grande, uma mudança tão grande. Isto foi feito pelos amigos. Eu, quando vim do hospital, da cirurgia, com os drenos, fui para casa de tios, fui para casa de uma tia minha. Tinha a visita diária de outra minha tia, que se prolongou ao longo quase destes 3 anos. E tenho amigos que são presença diária. Agora, tenho consciência de que sou uma privilegiada, porque a maior parte das pessoas não tem isto, muito pelo contrário. As pessoas continuam a haver o estigma do doente oncológico, as pessoas afastam-se, os amigos deixam de aparecer e as pessoas ficam cada vez mais sós num processo muito destrutivo, não é? Num processo solitário e em que muitas vezes se pensa, mas eu estou aqui a lutar para quê? Quer dizer, já vale a pena? Estou sozinha? Cristina, e naquela fase mais complicada dos tratamentos, em relação ao filho, quem é que deu a ajuda principal nessa fase em que não era possível ir andar de bicicleta com ele, não era possível fazer aquilo que um filho espera de uma mãe? Houve alguém que tivesse tomado esse... que teve sempre presente, e os amigos. E os amigos que, quando iam passear com os filhos... Por exemplo, alguma ajuda na escola? Eu pergunto isto porque eu tenho estado aqui atenta também aos comentários que vão colocando no Facebook da SIC Notícias e do Expresso, sim. E são muitos, são mais já de uma centena de comentários. As pessoas têm sempre muitas dúvidas e querem sempre colocar muitas dúvidas. Tenho que tomar nota de algumas para daqui a pouco as discutirmos. Mas havia aqui uma senhora que colocava essa questão. É preciso falar da ajuda que se dá aos filhos dos doentes oncológicos na escola também, que é onde eles passam a maior parte do tempo. Essa ajuda foi dada essencialmente pelos amigos ou pelos pais dos colegas. Criou-se uma rede muito grande à volta do Francisco. Se iam ao cinema, levavam o Francisco. Se algum amiguinho ia passear para algum sítio, andar de bicicleta, iam buscar o meu filho a casa, porque o pai trabalhava e também não... E os professores estavam a par da situação? Sim, isso foi falado na escola? Sim. E eu digo isto sempre com muita mágoa, e também para que se perceba que nós achamos que se calhar isto lhes passa um bocadinho à margem, até porque eles veem que a mãe até está ali mais ou menos a aguentar-se. Eu fui operada, eu fiz a minha mastectomia no dia em que o meu filho foi para a escola, para o primeiro ano, no primeiro dia da escola. Da escola primária? Da escola primária, para a primeira classe. 6 anos. Exatamente. Não pude levar à escola, como a maior parte das mães faz. E achei muito comovente que, quando vim para casa, ao fim de 3 dias, mais ou menos, já foram uma série delas, mas acho que é ao fim de 3 dias que se vem para casa, quando corre tudo bem. E ele veio da escola, fui para a casa de uma tia, e ele veio da escola todo contente, não é? A primeira coisa que ele me perguntou, porque ele sabia que me iam tirar a maminha, foi: tiraram-te a maminha? E eu: tiraram. E ele assim: mas não te puseram o cabelo? E eu: pois não. Eu disse: agora o cabelo vai começar a nascer aos bocadinhos. Eu tinha o cabelo comprido, muito liso, muito do género de seu. E depois fiquei com o cabelo típico de quem faz quimio, aqueles caracóis
Pior. Eu dizia que tinha assim uma espécie de um ninho cá em cima, encaracolado, depois aquilo não nasce por todo. E comoveu-me que o miúdo teve a guardar os trabalhos de casa, o embrião dos trabalhos de casa, que era fazer o desenho, para fazer comigo quando eu viesse do hospital. Portanto, estas coisas afetam-nos e afetam-nos de uma forma que nós nem conseguimos perceber muito bem. E eu sei que sou uma mãe atenta e que tenho uma família atenta. E como eu disse, ele está a ser seguido, ainda hoje é seguido pela pedopsiquiatria, embora tenha tido um desenvolvimento perfeitamente normal. Ela diz que ele assumiu e aceitou e convive muito bem com isto, mas como depois tive que fazer a nova cirurgia por causa da mutação que entretanto foi encontrada, e como no início deste ano tive uma metástase cerebral e aí o prognóstico já era muito mais reservado e muito mais complicado, ele já estava a ter consultas espaçadíssimas e eu, desta vez, a primeira pessoa a quem eu saí do IPO e fui à pedopsiquiatra dizer-lhe: olha, eu vou morrer e como é que eu vou dizer isto ao meu filho? Apareceu uma metástase cerebral. Claro que eu não estava à espera da resposta que ela me disse. Que nós achamos sempre que somos insubstituíveis. E ela disse: não tem que pensar que vai morrer, mas se morrer, morre. Não pode fazer nada contra isso. Pode morrer agora num acidente ou ir para casa. E o seu filho vai continuar a vida dele. E eu saí de lá a pensar: isto não é normal dizer uma coisa destas. Mas é assim, eles, se estiverem preparados, se realmente não lhes mentirmos, e eu não lhe menti, e ao fim de algum tempo, no início do ano, eu disse: olha, mãe, o tumor, eu falei-lhe sempre em tumor, claro que a idade dele não faz a mínima ideia do que é um tumor, se é maligno, se é benigno, é um tumor, não é cancro, é um tumor. Disse-lhe: um tumor é um nome que se dá a um cancro. Se for maligno, é um cancro. Se for benigno, não é. E depois: mas tu tiveste um cancro? E eu tive e não morreste? E eu: não. Nem toda a gente que tem um cancro morre. Pronto, também sem dar grandes certezas de que a mãe está curada e isto é tudo um mar de rosas, digo-lhe sempre: vou ver, vou fazer mais exames. Também não lhe crio aquele stress que para a semana tenho exames. Não, para a semana tenho tribunal, vou mais vezes ao Porto, e só depois, se calhar, passado umas semanas, é que disse: entretanto fiz uns exames e está tudo bom. Pronto, e ele continua na sua vida alegre e contente. Mas realmente o que eu tive foi mesmo uma sorte muito grande com a família alargada, não é? Com a tal rede de com a tal cuidadores. rede que eu tive de cuidadores, porque senão teria sido absolutamente catastrófico, porque não ter ninguém, Claro. seria dramático. Antes de dar ali a palavra à Tamara, e só porque há bocado falamos na estatística em relação aos divórcios, há aqui uma senhora, a Cátia Marcos, no Facebook, que diz: tenho a dizer que se é essa a estatística, então eu sou uma sortuda, pois o meu marido, um miúdo, porque tínhamos os dois 28 e 29 anos, nunca saiu do meu lado, até hoje, um miúdo homem impecável, o meu pilar. Portanto, também convém aqui deixarmos algumas mensagens um pouco mais positivas. Sim. Tamara, na associação, esta questão dos cuidadores informais e do apoio, quem é que na minha família me vai ajudar, quem é que me pode ajudar, e se eu não tiver família para o fazer, quem é que o pode fazer? Isso é discutido na associação, na Evita, é um assunto recorrente? É necessariamente um assunto recorrente, porque infelizmente temos muitos diagnósticos tardios devido à idade precoce em que o cancro hereditário surge. Claro. As pessoas não têm idade para o rastreio populacional, o profissional de saúde muitas vezes não dá devidamente atenção aos primeiros sintomas, porque, como disse aquela rapariga grávida que entrou no nosso hospital: filha, tu és muito nova para ter um cancro da mama. Isto é da gravidez. Portanto, Sim. isso custou-lhe a vida 2 anos mais tarde, deixando cá 2 filhas menores.
Isto é uma coisa que não se pode voltar a repetir. E por isso também eu decidi dar a cara a essa problemática e, como digo, temos infelizmente muitos diagnósticos tardios e a questão do doente crónico, paliativo, coloca-se muitas das vezes. E, de facto, o cuidador informal existe, mas não tem estatuto oficial. Isso traz um grande dilema para a vida do cuidador informal. Eu própria fui cuidadora informal da minha mãe na segunda doença, que foi muito rápida, muito agressiva, morreu em 3 meses. Fui para a Alemanha e cuidei dela sozinha, em casa, da melhor forma possível. Isso foi para nós as duas a melhor maneira e não deixámos nada por dizer, nem chorámos tudo, rimos o que ainda havia para rir, mas ficou tudo tratado, tudo muito tranquilamente. Tive esse luxo de poder fazer isso. Mas a maioria das pessoas não consegue faltar muitos dias seguidos ao trabalho. Não é possível. O Estado dá-nos, acho eu, quantos dias é que dá? 15, não é? 15 dias, ora, isso não chega para acompanhar devidamente um familiar na doença crónica e grave, não é? Agora, isso tem que ser regularizado, não há sombra de dúvida sobre isso. E temos outra questão, nós não podemos deixar as pessoas nos hospitais porque não há cuidadores informais, porque temos um problema, temos infecções hospitalares que vão ultrapassar daqui a uns anos a maior causa de morte em Portugal e na Europa. E isto é uma questão que as pessoas que não precisam necessariamente e urgentemente pela expertise toda, o internamento hospitalar, não devem estar no hospital. Têm que estar fora do hospital. E, portanto, além do aspecto humano, sem sombra de dúvida, superior a todo o resto, esse aspecto também relativamente à questão do Sistema Nacional de Saúde e sustentabilidade, que se torna cada vez mais complicada devidamente ao aumento de doentes crónicos, isso também tem que ser pensado. Isto é mais um investimento, mas os investimentos costumam trazer lucro. Compensam. Pois. Eu posso só dar um pequeno exemplo do que foi a minha rede e de como a minha rede é tentacular. Está aqui hoje presente na Assembleia um casal, muito meus amigos, que são como se fossem família para mim e que são daqui de Coimbra e que no dia em que eu fui operada também estavam lá no IPO como a minha família, na sala de espera, à espera que eu saísse do bloco. Portanto, eu sou mesmo uma privilegiada em termos de rede de suporte. Infelizmente não é o caso. Não é o normal, não é o normal. Mas o deixar doente no hospital, nós muitas vezes temos que explicar aos cuidadores que o hospital, embora tenha tudo, há situações em que não vai fazer muito mais que a família. Mas há sempre aquela ideia que no hospital há sempre qualquer coisa a fazer mais. Estamos mais seguros. Estão mais seguros. Isso nem sempre é verdade. Eu também costumo dizer que nós devemos viver toda a nossa vida com dignidade, incluindo na morte. E é preciso morrer dignamente. Há uma coisa que só a família e em casa nos podem dar, que é mimo. Esse mimo não é dado no hospital. Nós tentamos fazer tudo ao doente, mas não damos tudo. E acho que é importante que o familiar se aperceba que o doente não dura mais um dia ou dois porque está no hospital. É muito mais importante o carinho da família, muitas vezes, do cuidador que está próximo dele, do que um hospital, onde ele é um número quase, e onde tem lá uma sigla que diz para não reanimar, portanto, exatamente o que não vão fazer em casa. Mas como é que a Sociedade Portuguesa de Oncologia vê este estatuto do cuidador informal que nunca mais sai? É importantíssimo porque esse cuidador informal vai até desbloquear
a necessidade de muitos doentes irem para o hospital, vai deixá-los naquilo que é o seu ambiente melhor, que é o ambiente familiar. Agora, nem toda a gente pode deixar o emprego, pode estar sempre a faltar, para ir trabalhar do seu familiar. Portanto, tem que haver alguma cobertura. Se o Estado fica seguramente muito mais caro ao Estado ter um doente internado numa unidade de cuidados continuados do que pagar dar Portanto, quando ajudas. os deputados e o Governo na Assembleia, houve agora um debate e tudo que passou várias vezes na televisão e nas rádios com o Primeiro-Ministro e o Bloco de Esquerda a falar das centenas de milhões que isto custava, está-se a esquecer depois também do outro lado, que é a poupança dos custos hospitalares. Não é? Podem poupar muito, é muito mais fácil. Quer falar um bocadinho sobre isso? Eu gostaria apenas de acrescentar que, além da questão do Estatuto dos Cuidadores Informais, que eu acho que efetivamente é importante que fique regulamentado, porque efetivamente, desde logo para ser cuidador é preciso ter perfil, é preciso ter formação, informação e é preciso ter apoio emocional. E muitas das vezes aquilo que nós verificamos é que os cuidadores acabam por não ter algumas ou todas destas competências. E, portanto, o doente oncológico acaba por não ter a qualidade dos cuidados que deveria ter. Para além desta questão do Estatuto dos Cuidadores Informais, que eu acho que é de facto importante, porque permite, no fundo, formar, capacitar, permitir esta capacidade económica do cuidador, a vantagem também contributiva, porque efetivamente estão de facto também a trabalhar. Também há outras realidades que nós temos que pensar. Uma delas é a questão da hospitalização domiciliária, que hoje se tem vindo a falar muito e que também é possível fazer em oncologia. Portanto, há equipas que prestam o mesmo cuidado que os doentes teriam que ter no hospital, neste caso no hospital oncológico, mas vão prestá-lo à casa do doente. Também acho que é muito importante a questão dos grupos de apoio familiar aos doentes oncológicos, que nós com aquele projeto que há bocadinho falei, o projeto Humaniza, vai nos permitir ter, que é de facto a possibilidade de termos os familiares com os profissionais de saúde a trabalhar em rede e a configurarem qual é a melhor estratégia de resolução dos problemas. Isto também com suporte, obviamente, emocional também e instrumental em cada uma das situações. Portanto, eu acho que há muitas estratégias e também pegando um bocadinho no tema e dando aqui uma nota, por exemplo, o que o IPO faz relativamente ao cuidador e à família. Nós, por exemplo, temos um hotel que tem a possibilidade de fazer, todos os doentes que sejam autónomos podem dormir no hotel e, portanto, não pagam nada por isso, desde que sejam autónomos, portanto, e morem a determinada distância do hospital. Por exemplo, se o doente tem uma consulta que porventura se atrasou, pode também pedir para ficar no hotel. Obviamente que isto é uma grande mais-valia para a família que não tem que vir trazer aquele doente todos os dias ao tratamento de radioterapia, o doente pode ter assim o seu bem-estar. Também gostaria de dar a nota, por exemplo, a nossa consulta de psicologia, o serviço social tem um atendimento permanente, portanto não é preciso marcação. Se o cuidador está esgotado, não precisa de fazer uma marcação, basta que se dirija ao serviço social, que acaba por ser um facilitador no circuito e acho que isso é muito importante. Falou-se aqui muito dos cuidados paliativos. Nos cuidados paliativos, que nós temos uma unidade aqui, um dos critérios de internamento dos doentes é, por exemplo, a exaustão do cuidador. E sabemos que o grande perigo do cuidador é o desgaste físico e emocional. E, por vezes, o cuidador também tem direito ao descanso. E, portanto, é este um dos critérios de referenciação da nossa unidade, é poder permitir que o doente seja internado para que o cuidador possa descansar. E para aquelas famílias que tenham condições destes doentes nesta fase mais avançada da doença, que estes doentes sejam tratados em casa, temos também um guia que está mesmo especificamente formulado para o cuidador, com conselhos muito práticos, não só na forma como deve tratar o doente, em termos de medicação, de higiene, como também conselhos para o próprio cuidador, em termos da gestão das emoções, em termos de coisas tão simples como o dormir, aconselhar o cuidador a que durma as horas que são necessárias, sempre aqui com uma nota que é, em caso de qualquer dúvida relativamente a estas questões, ligue com a unidade de cuidados paliativos que está disponível 24 horas.
Portanto, isto tudo para dizer, é possível já, com as soluções que temos, embora haja muito caminho a percorrer, e nessa parte do Estatuto de Cuidador Informal, acho que de facto será uma mais-valia, e penso que o orçamento do próximo ano já pondera essa realidade, o que já é um caminho. Mas já há ainda coisas, que seja muito vago, ainda não é? muito vago. Aquilo que lá está não Ainda tem propriamente está, medidas exatamente, concretas. apenas que vai ser ponderado, ainda não estando orçamentado. Mas acho que efetivamente é importante avançar-se também com essa realidade e corporizá-la efetivamente a bem de facto dos doentes e das famílias, obviamente. A medida de facto não está concretizada em ações e em medidas concretas. Doutora Margarida Damasceno, há pouco falávamos da questão da poupança, que isso pode trazer, mas naquele debate e naquelas declarações que a Joana há pouco referia do Primeiro-Ministro, foram falados números na altura. Basicamente, o Primeiro-Ministro dizia que não há dinheiro para avançar com a medida, como, por exemplo, nos parâmetros que o Bloco de Esquerda quer. Ele deu alguns exemplos e números concretos. No ano zero, o plano custaria 120 milhões de euros, mas quando atingisse a velocidade cruzeiro, a fatura ascenderia a 800 milhões de euros anuais. Fazem sentido estes números? Enfim, um doente em casa com cuidador fica seguramente menos caro do que no hospital. Agora, eu nunca me esquecerei, isto já se passou há muitos anos, ainda eu estava no Hospital de Santo António, no Porto, e eu disse aos doentes que vêm fazer radioterapia, que moram longe, e pus esta hipótese que foi agora aqui falada, dos doentes terem um hotel, que eles não exigiam um hotel 5 estrelas, para ficarem e não andarem para trás e para a frente. E, ao mesmo tempo, libertávamos uma cama do hospital, que é muito mais cara, seguramente, do que o hotel para onde, ou a residencial onde estaria o doente. E a resposta da pessoa que na altura era diretor do hospital foi: o problema é que a cama do hospital vai mesmo a ser ocupada e eu gasto nas duas coisas. Portanto, é capaz de se gastar nas duas coisas, mas se a cama vai ser ocupada por outro doente é porque há falta de camas. Claro, é porque há uma necessidade, não é? Porque há necessidade delas, ninguém vai só ocupar a cama para isso. Ninguém vai passar uma noite ao hospital por passar, não é? De maneira que as pessoas é como aos custos dos tratamentos, que o que se põe em causa é o preço da ampola que entra na farmácia e sai da farmácia para administrar ao doente. Não se vê a família que teve que ir levar o doente ao hospital, os dias de trabalho perdidos do doente e do cuidador, porque tudo isso são contas, por exemplo, nos Estados Unidos são feitas, é o gasto global com o doente, não é o que depois vai gastar no outro. E se há coisa que é muito cara, é a ocupação de uma cama num hospital. E a administradora deve saber isso muito melhor que eu, seguramente. E é muito mais caro do que um residencial. Eu já ouvi aqui várias coisas que gostaria de apanhar. A última foi esta ideia da doutora Margarida Ornelas sobre o descanso de cuidador no IPO. Eu confesso que isso para mim é chocante, porque eu acho que o descanso de cuidador, a rede de cuidados continuados, oferece esse serviço. Também oferece. Com possibilidade de 90 dias por ano, a cuidadores exaustos. E um centro de referência, como é um IPO, eu acho que deve reservar-se para outras funções para além dessas. Não, isto é só uma opinião. Isto é só uma opinião. Relativamente aos gastos e aos custos, eu não percebo nada disso, mas acho que se calhar isto tem que ter um bom planeamento e bons gestores que indiquem como é que as coisas devem funcionar e ser aplicadas. Porque tirar de um lado, se calhar pode-se depois pôr no outro, com mais eficácia e mais eficiência do que estava a ser gasto no anterior. Mas há uma coisa que queria focar sobre o cuidador informal, que é o seguinte: não há sítio melhor, e eu penso que se a gente perguntar aqui, as pessoas aqui presentes, toda a gente quer estar em casa, quer ser tratado em casa. Nós andamos uma vida a tornar a nossa casa confortável, a arranjar a casa, e temos brio na nossa casa e queremos lá ficar. A questão é, para isso temos que ter alguém que nos vá lá tratar. E isso é o grande problema. Os hospitais são muito importantes no episódio agudo. O hospital não é um lugar para se estar.
Há pouco repetia o que eu lhe tinha dito ontem, um dia a mais no hospital é um dia a menos na vertical. Esta frase é da doutora Inês Guerreiro, mas eu gostei tanto dela que nunca mais a esqueci. E concordo e identifico-me perfeitamente com isso. Portanto, agora, é preciso que os hospitais se deem ao trabalho de preparar o regresso à casa dos doentes. Porque não é chamar uma família que olha para um doente que tem uma sonda nasogástrica, isto é ao extremo, uma sonda vesical, umas colheitas que têm que ser feitas, dizer assim, olha, ele já pode ter alta, pode ir para casa. E a pessoa até se assusta de pensar, e eu vou mexer nestes tubos? Como é que eu vou fazer esta higiene? Como é que eu vou alimentar? Portanto, a preparação do regresso a casa é fundamental com quem vai tratar dele. As pessoas têm que criar à vontade no manuseamento para poderem, sim senhor, encarregarem-se disso e levarem os doentes para casa. Porque de outra maneira isto não funciona, as pessoas afastam-se. Afastam-se porquê? Não porque não tenham vontade, mas têm medo. E se calhar todos nós, se temos que fazer, eu lembro-me de pensos que vi fazer, que eu até tinha medo daquilo também, eu nem queria pensar em destapar tal coisa. Porque, agora, depois de me explicarem muito bem e de me explicarem os limites daquilo que eu posso fazer e o que é normal e o que é normal, já se facilita muito mais. E eu acho que nos hospitais as pessoas não são vocacionadas para isso. O hospital tem deslumbramento tecnológico, são ótimos no tratamento da doença aguda, mas depois estas pequenas coisas nem são valorizadas. Porquê é que os doentes fazem escaras muitas vezes em hospitais? Também os fazem na rede. Quando precisam de cuidados. Porque eles, se calhar, o desequilíbrio que tinham até foi extremamente bem tratado, a cirurgia foi excelente, foi tudo muito bom, mas depois são estes pormenores. E quando nos chegam à rede, eu costumava dizer, os hospitais deviam ser multados por cada e agora já estão a ser identificadas as úlceras de pressão, mas na altura não, mas inicialmente não eram. Portanto, assim como estas pessoas têm que ser na rede de cuidados continuados, eu acho que é um bom exemplo. Nós temos um cuidado privilegiado que está no processo, está no aplicativo, está em todo lado, e a gente liga e diz, olha, está-se a passar isto assim, assim. E todos os doentes têm um gestor de caso, que tanto é um enfermeiro, como é um fisioterapeuta, como é o psicólogo, como é o terapeuta da fala, como é o médico, depende do problema do doente, porque todos os doentes têm que ter um plano individual de intervenção que é avaliado. Como é que se chega a essa fase de ter um doente na rede de cuidados continuados? É muito fácil. Ou seja, no fundo, quem é que decide, eu vou para a rede de cuidados continuados, eu vou ficar em casa com um cuidador, eu vou ficar no hospital? As pessoas têm que ter um processo de referenciação, que pode ser feito pela equipa de gestão. Todos os hospitais têm uma equipa de gestão de altas, que também só começou com a rede, porque não havia o hábito de gerir altas de forma integrada. Portanto, por exemplo, há pouco eu li aqui um comentário de uma senhora, Ana Maria Correias, que dizia como é que se convive com um doente com glioblastoma nível 4 e onde colocá-lo, paliativos ou continuados? Ou seja, as pessoas parecem ter aqui um bocado de dúvida perante determinada doença. Qual é que é a melhor opção para o doente? Mas isso são os médicos que acompanham, a equipa que acompanha o doente, que tem que decidir. E, em geral, são médicos especialistas nas áreas. E que são eles que fazem a referenciação, que escolhem a tipologia, médicos e enfermeiros. E o assistente social. Muitas vezes furtam a isso. Eu digo isso por experiência própria. A minha mãe... O glioblastoma é altamente incapacitante. A minha mãe faleceu com glioblastoma e não tinha, quando foi internada, não tinha critérios para cuidados continuados nem para paliativos. Sendo certo que morreu ali a 3 meses. Pois, isso eu não sei. Isso eu não sei. Nem a doutora Margarida Ornelas também queria aqui acrescentar alguma coisa sobre isso. Eu queria acrescentar, pronto, eu só conheço a realidade da Unidade de Cuidados Paliativos do IPO de Coimbra e do IPO do Porto. Também tive o privilégio de lá passar uns meses. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que, relativamente a estas unidades, é que são sítios onde há uma equipa multidisciplinar e há muita humanização de cuidados. Nós, por exemplo, aqui no IPO,
para concretizar, é possível, por exemplo, trazer-se o animal de estimação para visitar o doente pode estar acompanhado 24 horas pela pessoa que entender, pode trazer a alimentação que queira e, portanto, há no fundo aqui uma preocupação muito grande com o bem-estar do doente e da família, no sentido deste bem-estar e do alívio dos sintomas. E é evidente que se houver resposta da rede, se houver possibilidade no domicílio do próprio doente, o que está preconizado em termos de cuidados paliativos é que o melhor local para os doentes estarem é efetivamente no seu domicílio. Mas nem sempre isso acontece e, portanto, é preciso que haja estruturas. Eu já tive a oportunidade de passar algum tempo aqui com as nossas equipas dos cuidados paliativos e a resposta que é dada aqui no IPO pode ser que é uma resposta muito humana, efetivamente muito eficaz e que é precisa dar do ponto de vista da rede. Eu só queria fazer aqui duas pequeninas notas que sentir-me-ia mal não a fazer. Tenho aqui a enfermeira responsável do gabinete de estomoterapia e relativamente aos bons cuidados que são prestados também aos nossos doentes e aos nossos cuidadores, é um bom exemplo, é de facto o nosso gabinete de estomoterapia. Colocar uma ostomia gera medo, gera angústia nos doentes. Nós aqui, para além do treino, do ensino que é feito, e aqui é um forte pendor da equipa de enfermagem que faz este papel, embora o âmbito deste gabinete seja multidisciplinar, há também a perspectiva muito de fazer em interação com a família e com o cuidador. De saber que, no fundo, saber que o doente, quando é colocado na sociedade, tem, no fundo, todas as ferramentas para o fazer. E, portanto, passado 3 dias, se não estou em erro, do doente ter alta, é feito um telefonema para a casa do doente, em que se fala com o doente e com o cuidador. Depois, passado 10, 15 dias, o doente vem cá ao hospital com o cuidador e, portanto, é também um dos bons exemplos que há bocadinho não referenciei e que não poderia deixar passar, porque acho que é uma das áreas de excelência do IPO de Coimbra. E também não poderia deixar de fazer aqui uma referência à Liga Portuguesa contra o Cancro, que de facto nos apoia muito, não só em termos da primeira linha, obviamente que o hospital fornece medicação e transportes, mas há um conjunto de matérias em que a Liga intervém quando o hospital, porque do ponto de vista legal, obviamente que cumpre, mas para além destas questões, quando do ponto de vista legal não há enquadramento, a Liga intervém no sentido de apoio de primeira linha e também apoio de primeira linha em termos jurídicos, que é extremamente importante. A tal linha telefónica que a Sara falou, que está disponível não só para o familiar como para o cuidador, que é extremamente útil, e também tem apoios de segunda linha, nomeadamente a Liga também apoia rendas em situações pontuais, rendas de casa e géneros alimentares. Portanto, há aqui também, não poderia deixar passar esta, digamos, possibilidade também para fazer aqui, lançar aqui este testemunho relativamente à importância também que a Liga Portuguesa contra o Cancro e concretamente o Núcleo Regional do Centro tem. Relativamente, por exemplo, à questão do hotel, há pouco eu falei do hotel, o hotel é para o doente, para os familiares dos doentes, portanto, para aqueles que queiram ficar, poderão ficar pontualmente no hotel. Mas aqui a Liga Portuguesa contra o Cancro, e penso que é uma coisa específica aqui do Núcleo Regional do Centro, também tem uma rede social de alojamento, um protocolo com várias unidades hoteleiras a preços acessíveis, em que o familiar pode ficar alojado numa dessas estruturas hoteleiras. Também penso que é um aspecto prático que eu também não poderia deixar de transmitir. Rapidamente, Cristina, para abrirmos também o debate à plateia. Se calhar, corrijam-me se eu estiver errada, mas é que o que sinto é que existem assimetrias muitíssimo grandes entre os vários hospitais e entre os hospitais do litoral e do interior. É sempre a velha história, não é? É preciso ter muita sorte para estar a ser seguido num dos 3 IPOs, ou num dos grandes, ou no São João, ou no Santa Maria. Porque quem está em Melgaço ou quem está em Vila Real de Santo António não tem acesso a estas... Eu, no fundo, aquilo que lhe posso dizer relativamente a isso é que aquele questionário que há pouco falei, que, portanto, a Sociedade Portuguesa de Oncologia quis ouvir os doentes oncológicos e, efetivamente, essa era uma das questões que estava a ser questionada e, efetivamente, os doentes sentem isso, que há assimetrias. Isso é a perspectiva dos doentes.
Aqui, do que me é dado, digamos assim, por exemplo, tive já contactos com o nosso serviço social e uma das questões que eu coloquei foi, então o que é que falta fazer ao nível do apoio ao cuidador? E o que me foi dito foi, faltam em alguns locais algumas unidades de proximidade e falta muito apoio domiciliário noturno, porque por vezes há apoio domiciliar de dia, mas à noite as famílias sentem-se um bocadinho isoladas. Portanto, mas isto é a perspectiva que o Serviço Social me transmitiu e que poderá efetivamente vir um bocadinho ao encontro daquilo que disse. Vamos abrir o debate ao público. Não sei quem... Se houver alguém na plateia que queira colocar alguma questão em concreto a algum membro do painel que aqui está connosco. Todos muito esclarecidos já sobre... Não, ali ao fundo. Só de levar ali um instante para levar até aí o microfone para que no vídeo que está a ser transmitido em direto também se possa ouvir as questões que são colocadas pela plateia. Ali ao fundo. Obrigada. Muito boa tarde, o meu nome é Otília, sou funcionária desta casa há 27 anos, há 37 que estou na área hospitalar. Quero dizer que tenho na família também mutação de cancro. O meu pai faleceu, já eu estava a trabalhar, com 62 anos com cancro da próstata. O meu único irmão, passado 2, 3 anos, a seguir à morte do meu pai, ainda não há muitos anos, foi tratado aqui de cancro também da próstata. A minha mãe era viúva, ficou viúva, era o nosso pilar. Entretanto, teve AVC, primeiro, depois um segundo e depois um terceiro. Teve 5 anos em que eu vivi noite e dia para ela. É evidente que posso dizer que a minha mãe, uma mulher que poupou toda a vida e tinha o seu pé de meia, porque efetivamente o cuidador, a rede de cuidados continuados, tudo isso, eu vi que a minha mãe, para ter uma morte digna e para ter 5 anos e meio, que esteve muito bem tratada, gastou muito dinheiro. Eu vou-vos dizer que eu vivi para ela noite e dia, e passado poucos meses da minha mãe ter falecido, e quem me conhece aqui no IPO sabe que a minha mãe depois teve que ir para esteve numa clínica privada, porque a minha mãe estava consciente, mas ficou logo sem falar no primeiro AVC, e teve sempre tudo. Fisioterapia paga por nós, terapia da fala paga por nós. Estive numa unidade de cuidados continuados, onde efetivamente ela apanhou uma bactéria e eu tirei-a logo. E levei-a para um sítio muito bem cuidado, onde eu estava permanentemente com ela, podia entrar e sair e de noite estar para ela não dar convulsões. É evidente que aqui eu fui muito apoiada por as pessoas, porque eu trabalho sozinha e vinha sempre trabalhar mesmo sem dormir, porque acho que é a minha forma de estar. E 6 meses após a morte da minha mãe, que eu estava arrasada, porque foram 5 anos e meio, em que ela foi muito bem tratada e teve tudo, porque efetivamente a minha mãe tinha o seu pé de meia e ainda deixou dinheiro. Mas eu vi, durante esses anos que acompanhei a minha mãe e vejo aqui, quando foi da morte do meu pai também, que ele durou 2 anos e teve tudo. Não lhe pude dar a vida porque nós não fazemos milagres, nem aqui nem lá nenhum, e o meu pai também teve tudo. Mas teve porque a família tinha essa disponibilidade financeira, também, é essa a altura, mensagem que no aqui fundo e no Zoom. quer transmitir. Que ele estava em casa também, porque tinha na família uma pessoa da área de enfermagem que cuidava dele na altura, e que desde lhe administrar a morfina, que ele tinha muitas dores, não foi operado. E foi aqui, começou-se aqui estar no IPO, depois faleceu no ZUC, onde teve tudo. E eu vivi isso durante 2 anos, que na altura eu trabalhava na radioterapia, e eu cheguei a pesar 40 e poucos quilos, de ir dar comida ao meu pai,
O meu pai não quis fralda e andou até ao último dia, até falecer. Quero dizer, para terminar, não vou alongar, que acho bem que estes debates sejam feitos e também dizer que, a seguir à morte da minha mãe, eu tive cancro da tiroide. Sem que eu tivesse sintomas. Sem que nada, a não ser comecei-me a engasgar. Eu que estava muito magra, comecei a ficar completamente toda desformada e estava no refeitório e porque, felizmente, sou uma pessoa normal, humilde, não sou um ser humano com defeitos, mas tenho nesta casa pessoas minhas amigas e que sabiam que eu estava a fazer um luto com muito sofrimento e que a doença da minha mãe me afetou muito e a doença do meu irmão, meu único irmão, com 51 anos, que ficou com cancro da próstata e que tem a mulher em estado vegetal com 58 anos da minha idade. Eu sou o pilar desta família. E quando eu me vi com o cancro da tiroide, a apoiar o meu irmão, que é doente oncológico daqui, a seguir com a minha mãe, comigo, porque o meu irmão não podia me dar apoio, porque tinha a mulher também morte vegetal, com uma demência galopante, que fui eu que ajudei. Eu vi-me com o cancro da tiroide. Fui operada aqui. Correu bem. Quando me disseram que eu tinha cancro, eu sabia, porque estou na biblioteca, porque há muitos anos que estou aqui e tenho os conhecimentos que tenho e eu não queria acreditar. Caiu-me o mundo aos pés, tenho tido muitos problemas porque o cancro da tiroide, após uma menopausa, é uma doença silenciosa que se sofre muito, muito. É o nosso sistema nervoso, é o dormir, é tudo, é a parte cerebral, a tiroide é o órgão mais completo que nós temos. Eu vou-vos dizer que eu ando aqui bem e sempre a sorrir, porque sei que há pessoas sempre que estão piores do que eu. E vi trabalhar contrariamente ao que devia ter feito ao fim de 3 dias. Mas eu não sou nenhuma herói. Só estou a partilhar porque também sou profissional e também tenho uma mutação muito má, uma família muito pequena, que somos só 2 filhos, em que perdi o meu pai muito cedo. O meu irmão não o perdi, ainda está vivo, porque foi a tempo, porque eu acudi-lhe a tempo e fiquei com o trauma do meu pai, que tinha 62 anos, e depois foi a minha mãe, que quando viu que o único filho que tinha a doença do marido, ela deu-lhe o primeiro AVC, do desgosto, é verdade. E eu, a seguir à morte da minha mãe, tive há 1 ano e meio cancro de tiroide. Não é papilar, é folicular. Ainda a semana passada eu vi uma moça com 22 anos, fui à consulta, ela estava com uma traqueotomia, eu abarei-me dela, muito, sem querer chorar, porque estava tanto a começar a perder a voz, não sei se vou ter que ser outra vez ou não operada, que é um risco que corro. E depois fui ter com ela à enfermaria e disse, olha, eu também tive cancro, ajudei a Adriana, que hoje já não tem a traqueotomia, está bem, e dei-lhe força, dei-lhe coragem. Mas quero dizer que não é fácil para ninguém. Os meus filhos não queriam acreditar que, a seguir à morte da avó, o filho tem 37 anos, a avó criou com 10 dias. Foi quando eu entrei para o hospital, tinha acabado o curso e trabalhei com 10 dias, ficou com a minha mãe, que tinha falecido, e eu disse, eu tenho cancro. A minha filha é uma aluna de saúde. E disse, mãe, e agora? Eu disse, a mãe vai suportar. Porque eu acho que Deus foi a fé, a coragem e o olhar, sempre que passo nos corredores, a olhar para a experiência que tive na radioterapia onde eu trabalhei, na oncologia médica que trabalhei há vários anos, onde eu gostei muito de estar e tenho muitas saudades, que há pessoas sempre pior do que eu. Eu tenho que sorrir e dar também um bocadinho de esperança a quem trabalha aqui e a quem cá está. Mas quero-vos dizer que não é fácil. Eu tenho 58 anos e muitas vezes eu estou ali na biblioteca e as lágrimas correm, eu limpo as lágrimas e sorrio. Porque sei que passo dos corredores, vejo gente mais nova e tenho muitos amigos meus que criei daqui, que já aqui passaram e já não estão connosco.
E eu ainda aqui estou. E quero estar muitos anos. E quero vos dizer que gosto muito de estar aqui, de trabalhar aqui, mas eu desde que para aqui entrei, fiquei uma mulher diferente. Nunca mais ouvi música em casa, porque comecei a vivenciar o sofrimento das pessoas que aqui estão e que aqui trabalham. Obrigada também por Era este o meu depoimento. Peço que aqui desculpa fica, se me alonguei. não só para quem cá está, mas também para quem tem estado a assistir E não tinha ideias ao de falar, debate. saiu assim, porque para dizer que é evidente que eu sou como um mortal e que, por vezes, nós também sofremos muito aqui dentro, a trabalhar, porque é muito difícil nós irmos para casa e há muitos dias que as lágrimas nos correm e vamos para casa e não conseguimos dormir. E isso aconteceu quando fui para aqui trabalhar. Estava na radioterapia e na altura vinham cá crianças fazer tratamento. Na altura, na radioterapia, há 27 anos, vinham os meninos do pediátrico da idade do meu filho. E eu aí foi um trauma muito grande. Olhava para o meu filho, abraçava-me a ele e chorava. E desde aí, eu nunca mais cantei em casa, nem ouvi música em casa. Já lá vão muitos anos. Obrigada pelo seu testemunho, Peço pela desculpa se mensagem me que alonguei. aqui deixou. Muito obrigada, agradecemos também por esse testemunho, muita força para suportar essa situação. Mais alguém na plateia queira de alguma forma colocar uma questão, deixar um testemunho também relacionado um pouco mais com este desafio que aqui debatemos esta tarde? Os desafios familiares, a questão emocional de lidar com a doença. Não? Vou então aproveitar para colocar aqui uma questão também para irmos caminhando para o final do nosso debate, porque havia aqui uma questão há pouco quando estávamos a falar no fundo, das opções que existem para os cuidadores informais que chegam a um estado de exaustão. Há pouco a doutora Maria José questionava de alguma forma esta opção que o IPO tem de acolher também cuidadores informais num estado mais exausto. E uma pessoa aqui no Facebook da SIC Notícias, perante essa admiração que a doutora manifestou, questionava e qual é que é a brevidade de resposta da rede de cuidados continuados para descanso do cuidador informal? O cuidador é um critério prioritário. Quando é referenciado, escolhe as unidades e passa à frente na lista. Ou que haja vaga, claro, porque nós não podemos inventar camas. Mas é um critério. Eu tenho-lhe a dizer que o boom dos descansos de cuidador são os meses de julho, agosto e setembro. Nós este ano, até agora, e a rede já tem está a fazer 12 anos, nunca deixamos um cuidador que não sem descanso, no período que pede. O que às vezes racionamos. É um mês, não são 90 dias, são 30, e depois goza mais tarde, ou goza noutra altura. Mas não tem muita espera. Há muita espera para a rede, para as unidades de longa duração, mas o descanso de cuidador não. Esse Sim. É uma resposta prioritária. Quer o descanso de cuidador, quer as transferências entre unidades. São dois critérios que passam, até agora, têm-nos permitido isso. Considerar uma prioridade. Porque se a pessoa está exausta e declara que quer descansar, tem que descansar naquele momento. É o momento certo. Se não for naquele momento, depois já podemos ficar com 2 doentes na rede. Mas... Pois, isso não. Mais alguma questão, Joana? Não, acho que abordamos todos os vários temas, a família e o cuidador informal. Sim, creio que também passando aqui as perguntas que foram colocadas na internet foram respondidas ao longo da nossa conversa. Minhas senhoras, muito obrigada a todas por terem estado aqui connosco esta tarde, neste debate sobre este assunto tão importante. Debatemos, no fundo, e estivemos a refletir sobre os desafios familiares e todas as questões emocionais que a doença oncológica levanta. Foi, mais uma vez, um gosto poder trazer até vós todas estas questões. Muito boa tarde. Obrigada.